Erasmus+, os valores olímpicos e paralímpicos no desporto e na vida. Ouça, a partir de agora, a Hora do Piropo. A Hora do Piropo na Rádio Radical. Boa tarde, está a ouvir a Hora do Piropo em emissão especial aqui na Rádio Radical e eu sou o João Vilela. A emissão 87 da Hora do Piropo é integralmente dedicada à mobilidade Aramon do projeto Erasmus+. Boa tarde, eu sou a Joana Xavier. E como sabe, a Hora do Piropo é aqui na Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 23 de Machel. Boa tarde, eu sou a Melanie Antunes. Está a ouvir-nos através das redes sociais do Piropo Online, YouTube, Facebook e Instagram. Boa tarde, eu sou a Carolina. Hoje estamos com a Rádio Radical. Como dissemos, a emissão de hoje é inteiramente dedicada à mobilidade que se realizou na semana passada à França. No âmbito do projeto Erasmus+, os valores olímpicos e paralímpicos do desporto e da vida, a mobilidade foi a Aramon, no sul de França. Mais concretamente com o Colégio Henri Pitot, em Aramon. Participaram os alunos João Vilela, Joana Xavier, Carolina Matias e Melanie Antunes, todos do 8º ano da escola secundária. E os alunos Madalena Serafim, Matilde Serafim, Joana Gonçalves, Júlio Gamarte e Luana Custódio, do 8º ano, e o Santiago Lopes, do 9º ano. Acompanharam os professores Cristina Martins, Isabel Rodrigues e Helena Borralho. Radio Radical es la radio de la Escuela Básica de Segón y Tercer de Marcial. Como é habitual, os alunos participantes, divididos em grupos de trabalho, enviam diariamente para a redação do Piropo as notícias e informações das atividades e as respectivas fotografias. Um dos trabalhos diários é o Diário de Bordo, publicado no final de cada dia. Nesta emissão especial da Hora do Piropo, vamos apresentar estes diários de bordo. Convidamos alguns professores para essa leitura. Começamos com o Diário de Bordo 1, do dia 12 de maio, lido pela professora Adelaide Cedas. Vamos ouvir como tudo começou. Boa tarde, eu sou a Adelaide e vou ler o Diário de Bordo 1, Erasmus+, os valores olímpicos e paralímpicos no desporto e na vida. Mobilidade, Aramon, dia 1. Hoje de madrugada reunimos-nos junto ao Cairo com o intuito de partirmos viagem rumo a Aramon, França. Chegados ao aeroporto General Humberto Delgado, aprendemos a fazer o check-in, a despachar as malas e a seguir as indicações desde a entrada até à porta de embarque. Partimos às 8h35, sendo a descolagem calma e a viagem agradável. Chegados a Marselha, recolhemos as malas e fizemos o trajeto até Aramon em 2 carrinhas diferenciadas. Instalámos-nos no alojamento local selecionado e conhecemos os anfitriões que foram bastante simpáticos após a nossa chegada. Fomos então conhecer a vila, localizando a escola que frequentaremos durante a mobilidade, bem como outros pontos de referência. Após esta visita, retornámos ao alojamento, onde nos dirigimos para a piscina e passámos uma tarde lúdica e divertida. Por fim, jantámos uma refeição concebida pelos nossos anfitriões, que era deliciosa e que foi de agrado de todos. Rádio Radical, a rádio da Escola Solnoi de Latré de Machiel. Muito obrigado, professora Adelaide. E passamos para o segundo dia da mobilidade. O Diário de Bordo 2 vai ser lido pelo professor João Reis. Professor, pode começar quando quiser. Boa tarde, eu sou o João e vou ler o Diário de Bordo 2. Erasmus+, os valores olímpicos e paralímpicos no desporto e na vida. Mobilidade Aramon, dia 2. No segundo dia, em Aramon, fomos recebidos pela diretora do Colégio Henri Pitot, que explicou o funcionamento desta escola. Percebemos a importância do Sr. Henri Pitot, pois foi ele que inventou o tubo de Pitot. Logo de seguida, tivemos uma visita guiada a todas as instalações. Dirigimos depois a um ginásio exterior e tivemos 2 aulas de Educação Física, EPS. Metade da turma foi jogar handball e a outra metade foi fazer ginástica acrobática, onde fizemos aptidão física e pirâmides em grupo com colegas franceses, seguindo as regras que estavam apresentadas num papel. No handball estivemos a fazer um jogo com 4 equipas de 7 elementos. E depois dessas atividades fomos pela primeira vez à cantina do colégio, onde havia várias opções de pratos muito diversificadas.
Durante a hora do almoço tivemos a sorte de participar no clube de música e na parte da tarde fomos às aulas de História, Geografia, Francês, Inglês e Música. As aulas terminaram e fomos às compras num supermercado perto do nosso alojamento. Passámos um pouco de tempo na piscina, descansámos no quarto e jantámos ratatouille com carne assada, entre outras iguarias. E assim completámos mais um dia muito produtivo deste projeto. Radio Radical della radio din Școala Basică 2-3 din Machial. Foi o relato do segundo dia da mobilidade Aramon. Obrigado, professor João. E seguimos já para o terceiro dia e o respectivo diário de bordo. Desta vez, a leitura esteve a cargo da professora Mafalda Luz. Alô, professora Mafalda, pode começar. Boa tarde, eu sou a Mafalda e vou ler o Diário de Bordo 3. Erasmus+, os valores olímpicos e paralímpicos no desporto e na vida. Mobilidade Aramon. Diário de Bordo 3. Hoje foi o terceiro dia em Aramon. Começamos amanhã com um belo pequeno almoço. Provamos os famosos croissants simples e com chocolate e também as compotas de figo, damasco e morangos. De seguida fomos para a escola. A nossa primeira aula foi História e Geografia, onde realizamos uma ficha de trabalho sobre o funcionamento da justiça em França, nomeadamente sobre os julgamentos, enquanto os outros colegas assistiram às aulas de espanhol e francês. Depois tivemos Educação Física, todos juntos, e conseguimos aperfeiçoar as técnicas do handball. Após a aula ter terminado, fomos almoçar no refeitório. Logo à entrada, deram-nos 2 coelhos de chocolate. O prato principal foi peru com molho de cogumelos, puré e omelete com legumes. Entretanto, começamos a fazer os diários de aprendizagem e a preparar a reportagem para os jornais escolares no CDI, Biblioteca. Na parte da tarde tivemos aula de Tecnologia, TIC, onde estivemos a trabalhar no programa Scratch em grupo, junto com umas colegas de França. Os restantes colegas frequentaram as aulas de Música e Ciências. Na segunda aula da tarde estivemos na aula de francês a corrigir uma ficha que tínhamos feito na aula anterior e no final da aula juntámo-nos em grupos e realizamos uma biografia sobre um autor francês. Quando as aulas acabaram, voltamos para casa, apesar de estar a chover. Ao jantar experimentamos pela primeira vez foie gras pâté. A refeição continha também fiambre e uma salada de rúcula e canónicos como entrada. No prato principal comemos puré e carne assada de porco, acompanhada de feijão verde, e finalizamos com os deliciosos morangos com chantilly. Radio Radical da Escola EP 2.3 Maciel. Foi o que aconteceu na terça-feira da semana passada. Obrigado, professora Mafalda. E agora, quarta-feira, dia 15 de maio e o diário de bordo 4. Agora pedimos ao professor Gonçalo Bernardino para nos ler este relato. Olá, eu sou o Gonçalo. Vou ler o diário de bordo número 4 do projeto Erasmus+, os valores olímpicos e paralímpicos no desporto e na vida. Este grupo encontra-se pelo 4º dia na mobilidade Aramon. O 4º dia em França foi diferente. Em vez de irmos à escola, apanhámos o autocarro e fomos para a cidade de Avignon. Quando chegámos, dirigimos-nos ao ponto de turismo onde pedimos informações e recolhemos os mapas desta cidade. Começámos por visitar o Musée Lapidaire, que mostra um pouco da arqueologia e da história dos povos gregos, romanos e egípcios. Em seguida, conhecemos o Palais du Roure. Após esta visita, atravessámos o rio Rhône, que é o rio que divide a cidade de Avignon, num barco turístico chamado Navette. À hora do almoço, fomos ao restaurante La Magie des Pains, onde comemos focaccia às pièces e brownies rústicos. De seguida, a caminho do Musée du Petit Palais, descobrimos a história da Ponte de Avignon. Também percebemos, através do relato da nossa guia, a professora Sylvie, que Jean Villard fundou o Festival de Teatro de Avignon, no qual há, anualmente, mais de 1000 espetáculos em 3 semanas de julho. Já no museu, aprendemos as técnicas de pintura e vimos pinturas renascentistas. Depois desta visita, demos uma volta pelas ruas da cidade,
lanchamos, andámos de carrossel e fizemos compras na Place d'Horloge. Radio Radical, la radio de la Escuela Básica 2-3 de Machiel. Assim se passou mais um dia. Obrigado, professor Gonçalo. Passamos ao 5º dia da mobilidade Aramon com o Diário de Bordo 5. Quem vai dar voz ao Diário de Bordo 5 é a professora Ana Teresa Rodrigues. Alô, professora? Vamos ouvir o Diário 5. Boa tarde, eu sou a Ana Teresa e vou ler o Diário de Bordo 5. Erasmus+, os valores olímpicos e paralímpicos no desporto e na vida. Mobilidade Aramon, Diário de Bordo 5. Hoje, no 5º dia em Aramon, estivemos na aula de inglês, onde jogámos alguns jogos de vocabulário com os alunos franceses. Logo depois, fomos a outra aula de inglês fazer trabalhos de grupo sobre desportos olímpicos e paralímpicos, uma atividade colaborativa inserida no projeto Erasmus+. Fizemos as malas e partimos rumo a Marselha. Quando chegámos ao hotel, ficámos a conhecer os nossos quartos e fomos à descoberta da cidade mais antiga de França. Demos um passeio pedonal e vimos o Vieux-Port. Posteriormente, assistimos a uma peça de teatro intitulada L'Europe à la barre, sobre as eleições europeias e o julgamento da Europa. Finalmente, fomos jantar ao Chicken Strip, que foi do agrado de todos. Rádio Radical, Rádio Escola Básica 2-3 de Machiel. Muito bem, como se pode constatar, esta modalidade teve muita atividade e trabalho para os participantes. Obrigado, professora Ana Teresa. No 5º dia, já se começaram a fazer balanços da mobilidade. Assim, a equipa da Rádio Radical entrevistou Madame Gemma, professora de inglês no Colégio Henri Pitot. Vamos ouvir o trabalho que nos enviaram para a redação. I'm here with Madame Gemma, English professor of the Collège Henri Pitot in Aramon, which participated in the Erasmus project with our school. I'm going to ask her some questions. Hello. Hello. Okay, so the first question is, in your opinion, did your students enjoy to work in this project? Yes, I can say definitely that they really liked the project. They said it to me, so different aspects that they like in this project is, the first one is to share this experience with other teenagers of another country. So it was the first motivation, I think. They were quite curious at the beginning. They asked me many questions about, and I answered them. You will ask yourself by yourself. So I think that it is a very good way to launch the communication and to see that English is spoken in other countries in Europe. So it was a very good experience. Okay. What do you think is the final impact on them? I think that it develops the values of the Olympic values that are at the core of the project. So friendship, awareness of being a citizen of Europe. So this is really important. And to see that in other countries there are children like them, teenagers like them, that share perhaps the same passion, the same hobbies. So it was friendship, so excellence, because of the project that we are dealing with Paralympic sports and inclusion of disabled people. So this is, I think, something that is going to they keep in their mind, and it was a really good experience. Yes, indeed, it was a really good experience. We are all glad because of all of the time we shared with the other students, and they are also kind and so empathetic. So thank you. Thank you. Thank you for your coming here, and you can come back when you want, whenever you want. You're welcome. Thank you. Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 2-3 do Machiel. Est-ce que les élèves ont bien accepté ces projets? Est-ce qu'ils ont bien accepté le projet? Alors,
En effet, au départ, ils étaient un peu surpris parce que dans notre collège, il y a très peu d'initiatives de la part d'autres professeurs sur des projets de ce type. Et c'est vrai qu'ils étaient assez surpris au départ, mais une fois que je leur ai expliqué la thématique, tout ça, ils étaient très enthousiastes. D'autant qu'au sein de la classe, il y a un élève qui a des difficultés au niveau... il n'est pas handicapé, mais c'était important pour lui, donc il était ravi. Donc ils ont en effet très bien accepté le projet et j'étais même assez surprise de leur réaction, c'était très bien. Pensez-vous que ce type de projet est important pour vos élèves? Oui. Je pense réellement que ce type de projet, il faut faire ce type de projet. Ne pas seulement faire des cours classiques avec les élèves, les adolescents d'aujourd'hui, c'est bien d'essayer de faire des choses différentes, des choses qui les impliquent, qui vont impulser une motivation, c'est important. Donc, et je sais que déjà, j'avais d'autres élèves, d'autres classes qui vous ont rencontré donc, dans les différents cours, qui me demandaient mais quand est-ce qu'ils reviennent. Donc ça montre clairement qu'il y a eu un impact très très positif. Et vraiment, je suis ravie d'avoir mené ce projet et je ne regrette vraiment pas. Merci. Merci à toi pour ton effort pour parler en français, c'est très bien. Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 2-3 do Machial. Muito obrigado aos entrevistadores. Merci, Madame Gemma. E segue a emissão 87 da Hora do Piropo, uma emissão especial dedicada ao projeto Erasmus+. Os valores olímpicos e paralímpicos no desporto e na vida, mobilidade Aramon. E chegamos a sexta-feira, dia 17 de maio, e ao respectivo diário de bordo. Será o diário de bordo 6. Vamos ouvi-lo na voz da professora Ângela Romão. Boa tarde, eu sou a professora Ângela Romão e vou ler o diário de bordo 6. Erasmus+, os valores olímpicos e paralímpicos no desporto e na vida, mobilidade Aramon. Diário de bordo 6. Hoje fomos visitar Marselha. Começámos o dia com um ótimo pequeno almoço em que havia muita variedade, como por exemplo croissants, panquecas, cereais, etc. Antes de irmos ao Musée d'Histoire de Marseille, visitámos a cidade. Vimos vários monumentos, entre eles um de homenagem aos judeus franceses que estavam nos campos de concentração. Aprendemos que em Marselha, no século XIV, havia muitas mulheres pobres que se dedicavam à prostituição e que não podiam usar o vermelho. De seguida, visitámos o Museu d'Histoire de Marseille, onde aprendemos que as cores que se utilizavam para tingir os tecidos eram feitas com plantas e que a cor vermelha representava a riqueza, enquanto a verde claro representava a pobreza. Também ficámos a conhecer de onde os produtos, como o milho, o cacau, o peru, ananás, batata e malagueta, vinham até chegar à França e até vimos a bandeira de rendição alemã. No almoço, fomos a um restaurante chamado Pizza Charlie. Depois de almoçarmos, andámos no tramway e de metro até chegar ao estádio de Marselha. Nesse estádio aprendemos onde fica situado, as suas dimensões e as cores do equipamento da equipa principal de futebol. Depois fizemos uma longa caminhada até à igreja de Notre-Dame de la Garde. Quando saímos, fomos ao Jardin de la Colline Puget e estivemos a brincar no parque infantil. Rádio Radical, Prathamic Bidyalaya Recording 1232, Machial. Muito obrigado, professora Ângela, por esta colaboração. Entretanto, também quisemos saber qual a opinião de um dos intervenientes na mobilidade. Fomos falar com o Santiago, que esteve nas duas mobilidades, Meliana e Aramon. Vamos ouvir o que o Santiago tem para nos dizer. Olá, eu sou o Tiago e estou aqui com o Santiago do 9A. Olá, Santiago. Olá. E vou-lhe perguntar, que ele esteve presente nos dois projetos Erasmus, vou-lhe perguntar quais as principais diferenças entre o Erasmus que tiveste na Espanha e o que tiveste na França. Bem, as diferenças não são muito diferentes porque era mais a parte da comunicação e a exploração da cidade que nós fazíamos. Achei que Espanha
como foi a primeira que eu fui, foi muito diferente de França, porque em França nós tivemos menos tempo com os alunos e em Espanha tivemos mais tempo nos alunos, porque íamos todos os dias na semana. E em França tinha mais partes turísticas, onde nós visitámos mais. Ok, e das duas, qual é que foi a mais cansativa? Achei que a mais cansativa foi mesmo em Espanha, porque nós tínhamos que andar demasiado, tínhamos que andar muito para todos os sítios, e mesmo na parte da exploração da cidade, nos primeiros 2 dias, foi um pouco cansativo, porque era tudo muito longe umas coisas das outras. Ok, obrigado. Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 2-3 no Machal. Muito obrigado, Santiago. E dando continuidade ao nosso programa, voltamos aos diários de bordo. Despachado o dia 17, passamos para o dia 18 de maio, ou seja, para o regresso. A semana passou tão depressa. Sem mais demoras, segue o diário de bordo 7, o último desta mobilidade. Quem o vai ler é a professora Isabel Rodrigues. Vamos ouvir. Boa tarde, eu sou a professora Isabel Rodrigues e vou ler o diário de bordo 7. Projeto Erasmus+, os valores olímpicos e paralímpicos no desporto e na vida. Mobilidade Aramon, dia 7. Diário de bordo 7. No último dia em Marselha, começámos por arrumar as malas e tomar um pequeno almoço muito bom. Em seguida, pusemos-las num quarto e saímos para a última visita à cidade. No início, visitamos um mercado botânico ao ar livre que foi bastante agradável. Posteriormente, passamos pelo mercado de peixe, fruto do trabalho dos pescadores locais, e ficamos a conhecer a famosa receita bouillabaisse. Depois de comprarmos algumas lembranças, apanhamos o comboio turístico de Marselha até à Basílica de Notre-Dame de la Garde e conhecemos mais alguns monumentos deste complexo religioso. Pelo caminho, tivemos a oportunidade de conhecer a costa de Marselha, apreciando as belas paisagens que esta oferece. No caminho para o local onde iríamos almoçar, avistamos um carro alegórico do Carnaval de Marselha que decorre a partir do dia de hoje e que dizia respeito à chama olímpica. Ouvimos também um pouco do ensaio para um concerto que irá decorrer hoje mais tarde nesta cidade. À hora do almoço, comemos num restaurante chamado Jour, onde degustámos uma refeição muito agradável constituída por saladas diferenciadas e fruta. De seguida, vimos parte de um espetáculo de rua e seguimos viagem até ao hotel. No caminho, assistimos a um espetáculo de breakdance de um artista independente. De regresso ao hotel, fomos buscar as malas e esperamos pelos transportes que nos levaram até ao aeroporto. Finalmente, atualizámos os diários de aprendizagem e regressámos a Portugal. Na opinião dos alunos, a experiência foi incrível, maravilhosa, ótima, fixe, divertida, inovadora, solidária, inesquecível e impactante. Rádio Radical, rádio de Escola Básica 2-3 de Machal. E assim termina a aventura. Obrigado, professora Isabel. E com a leitura do Diário de Bordo 7, terminamos esta emissão especial da Hora do Piropo, na Rádio Radical, que esperamos que tenha sido agrado do nosso vasto auditório. Boa tarde, eu sou a Joana Xavier. Nesta emissão, fizemos a síntese de tudo o que se passou na mobilidade Aramon. Boa tarde, eu sou a Melanie Antunes. Recordamos que estão a ouvir a Rádio Radical, a rádio da Escola Básica 2-3 de Machal, através das redes sociais do Piropo. Boa tarde, eu sou a Carolina Matias. Desejamos a todos um resto de boa semana. Na sexta-feira voltaremos com a Hora do Piropo em formato normal. Boa tarde, eu sou o João Vilela. A Hora do Piropo na Rádio Radical.